Olá, gente! Hoje, continuando o capítulo de momento linear e colisões, hoje a gente vai se deter na parte de colisões, ok? Então, o que é uma colisão? Uma colisão é uma interação com duração de tempo limitada entre dois ou mais corpos, ok? Então, a pergunta que eu sempre faço em sala de aula: para ter colisão, precisa ter contato? Não. Para ter colisão, basta que haja interação. Lembrando que o quê? Tem forças de longo alcance, como a força gravitacional, como a força magnética. Então, quando você pega dois ímãs e coloca um próximo do outro, então você sente aquela força de repulsão. Então, ali é uma interação. Então, a gente pode dizer que o sentido da palavra colisão fisicamente é um pouco diferente de colisão que a gente costuma usar no dia a dia. Então, colisão é interação com duração limitada de tempo entre dois ou mais corpos. Aí aqui temos alguns exemplos. Uma batida de carro, é um exemplo de uma colisão. E um jogo de bilhar quando as bolas colidem, certo? Então, numa colisão, sempre há troca de momento e de energia. E quando existe uma colisão, por exemplo, aqui um carro bateu com a árvore, então a batida, a interação entre essas forças aqui é muito grande comparada com forças externas que possam agir no meu sistema. Então eu vou considerar que quando existem colisões, as forças externas são muito pequenas comparado com as forças internas do meu sistema. Então, eu vou dizer que as forças externas são igual a zero, ou seja, não existem. Se as forças externas não existem, nós vimos na aula passada que o momento linear se conserva. Então, uma coisa importante, já que a gente consegue caracterizar uma colisão, é que o momento linear se conserva. E a energia? O que acontece com a energia? A energia pode existir dois tipos. Quando existe uma colisão, certo? Aqui tem dois corpos de massa M1 e M2, com velocidade V1 inicial e V2 inicial. Essas duas partículas interagem e depois vão sair com velocidades finais diferentes, ok? Então, nesse caso, houve conservação do momento. Aí a pergunta é: o que acontece com a energia? Existem duas possibilidades com a energia. Existe a possibilidade de que depois da interação, é a energia antes aqui, ó, vai ser igual à energia depois. Nesse caso, eu vou ter uma colisão elástica, ou seja, uma colisão elástica é caracterizada pela energia antes ser igual à energia depois, ou seja, não existe perdas. E quando a energia antes é diferente da energia depois, dizemos que houve perdas nessa interação. Então, nós chamamos de colisão inelástica, que é uma colisão mais comum no nosso dia a dia, ok? Então, já falei, uma colisão, o momento sempre é conservado, já a energia depende. Se for uma colisão elástica, então vai ter conservação de energia. Exemplo, uma interação entre um meteoro. Então, um meteoro, ele quando se aproxima da Terra, ele interage gravitacionalmente com a Terra. Não houve perda de energia. Ele passa pela Terra e não há perda de energia. Então, meteoro, a interação meteoro-Terra, existe conservação de energia. Ou, no caso, numa sinuca, quando você tem duas bolas, uma em repouso e a outra colide frontalmente com essa bola que está em repouso, e ela transfere toda a energia para essa bola que está inicialmente em repouso, ficando com sua energia nula e em repouso, consequentemente, e a bola que estava em repouso absorve toda a energia da bola que estava em movimento, saindo com a velocidade anterior da bola. Então, esses dois são exemplos de colisões elásticas, ou seja, que existe conservação da energia. Já uma colisão inelástica é uma colisão mais comum no nosso dia a dia. Por exemplo, quando dois carros colidem, geralmente você escuta um barulho. Puf. Então, parte da energia cinética é transformada em energia sonora e outra parte é transformada em energia térmica. Quando você chega próximo a um local onde houve uma colisão, você percebe que ainda está quente lá a parte que houve contato. Então, isso significa que parte da energia foi transformada em energia sonora e outra parte em energia térmica, ok? Então, a colisão elástica é quando a energia se conserva e a inelástica é quando há perda de energia.
Então, agora, a gente vai estudar cada uma delas com mais detalhes, ok? Então, primeiro a gente vai estudar a colisão elástica. Então, como eu já falei, uma colisão elástica, ela é caracterizada pelo momento linear se conservar e pela energia também se conservar, ok? Então, o que é uma colisão elástica? É uma colisão onde o momento e a energia, depois da interação, é a mesma, antes e depois. Então, vamos ver um exemplozinho aqui, o seguinte. Eu tenho uma bola 1 com a velocidade V1 inicial e tenho uma bola 2 com a velocidade inicial 2, ok? Essas bolas interagem e depois ela sai com a velocidade 1 final e 2 final. Então a pergunta é: quais são as velocidades dessas partículas final? Então vamos supor o seguinte: eu tenho dois corpos e eu sei a velocidade inicial desse corpo, sei a velocidade inicial desse corpo aqui, corpo 1 e corpo 2. Então eu sei as velocidades iniciais e sei as massas. Se eu sei isso, eu posso saber quem são as velocidades finais dessas duas partículas, ok? Então vamos começar da seguinte forma: eu vou ver quem é o momento antes da colisão e o momento depois. O momento antes vai ser o momento da partícula 1 mais o momento da partícula 2, que tem que ser igual ao momento depois, que é o momento da partícula 2 mais o momento da partícula 1, ok? Então, ó, a massa 1 vezes a velocidade inicial da partícula 1 tem que ser igual a massa 2 vezes a velocidade inicial da partícula 2, certo? Aí, isso aqui é o momento antes. O momento depois, eu tenho quem? A massa da partícula 1 mais a velocidade final da partícula 1, tá aqui, ó, mais a massa da partícula 2 vezes a velocidade final da partícula 2. Então, essa primeira equação aqui me descreve a conservação do momento. Como eu estou trabalhando com colisões elásticas, então eu vou dizer que a energia também se conserva. Então, a energia aqui antes tem que ser igual à energia depois. Então, como os corpos estão em movimento, então a energia será a energia cinética. Então, eu vou dizer, lembra que a definição da energia cinética é 1 meio de mv ao quadrado? Então, pronto. Então, fica o seguinte, a partícula M1 tem 1 meio de M1 V1 inicial ao quadrado, mais 1 meio de M2 V2 inicial ao quadrado. Então, isso aqui é a energia antes. E a energia depois vai ser quem? Vai ser a massa 1, ou seja, 1 meio de M1 vezes a velocidade final ao quadrado, mais 1 meio da massa 2 vezes a velocidade 2 ao quadrado, final, ok? Então, isso aqui, gente, é uma equação geral. Geral como? Tanto eu posso considerar essa partícula 2 inicialmente em repouso, como as duas em movimento. Geralmente, na sala de aula, eu faço o caso mais simples, certo? Qual é o caso mais simples? Eu considero a partícula 1 em movimento, a partícula 2 em repouso. E eu considero um caso geral, onde eu não sei quem é M1, nem sei quem é M2. Ou seja, eu não sei se as massas são iguais, maior ou menor, ok? Então, eu vou considerar um caso geral. Vou fazer primeiro o caso mais, teoricamente, mais complicado, que é o quê? Essa partícula está inicialmente em movimento, essa partícula está inicialmente em movimento. Então, a gente vai ver um pouquinho de conta agora para abrir essas contas, ok, gente? Então, como eu já disse, se eu sei as massas e as velocidades iniciais, eu posso calcular as velocidades finais, ok? Dessas duas partículas, que é o que nós vamos procurar. Então, como eu já falei, inicialmente vou considerar as duas em movimento, ok? O alvo, ele é móvel. Então, essas duas equações aqui, gente, eu só repeti essas duas equações aqui, certo? Porque aqui eu coloquei no equation para ficar mais fácil de eu abrir todas as contas, ok? Aqui eu peguei uma figura, aqui eu vou abrir as contas. Então, ó, nada novo. Aqui eu tenho a equação 1, aqui eu tenho a equação 2. A equação 1, se eu colocar M1 em evidência, eu vou ficar com quem, ó? Com V1 inicial e aqui, ó, menos, aqui não é positivo, vem para o outro lado negativo, menos V1 final, ok? Então, eu estou pegando a equação 1 e estou reescrevendo, não estou fazendo nenhuma mágica. Estou só reescrevendo a equação 1, colocando M1 em evidência e colocando M2 em evidência. Então, fica M2 vai ser igual a V2 final, ok? Aí, aqui M2 está nesse lado, passa para o lado de lá negativo. Então, ó, eu só reescrevi a equação 1 é igual à equação 3, de forma que simplifique minhas contas, ok? Então, a equação 1, é igual à equação 3, só estou reescrevendo.
A equação 2 é a equação da energia. Lembram aqui, né? Então, a equação 2, também vou reescrever de forma que deixe ela mais simples. Então, como tem um meio em todas as equações, eu vou cortar um meio de todas essas funções aqui, ok? Então, fica M1 V1 inicial ao quadrado, mais M2 V2 inicial ao quadrado, e assim vai, ok? Eu cortei um meio. Novamente, eu vou colocar o quê? M1 em evidência. Então, quando eu coloco M1 em evidência, fica esse termo aqui, ó, positivo, e aqui tem outro M1, então esse aqui vai para o outro lado, vai negativo, ok? Nada demais. Que vai ser igual a, aí eu coloco M2 em evidência, M2 aqui em evidência, vai me sobrar esse termo ao quadrado, menos esse termo aqui, ó, ao quadrado, ok? Então, você observa que a equação 3 e 4, ela é igual à equação 1 e 2, eu só reescrevi. Aí, nós sabemos que o quê? Que V1 inicial ao quadrado menos V1, V1 final ao quadrado vai ser igual a V1 inicial menos V1 final, V1 inicial mais V1 final. Ou seja, esse ao quadrado é igual a isso aqui, certo? Isso aqui é matemática básica. Também nada demais. Então, se isso daqui é verdade, então eu posso pegar essa equação 4 e substituir esses ao quadrado aqui por esse termo aqui. Por que eu faria isso? Porque eu posso dividir a equação 4 pela equação 3 e vai embora um bocado de termo, certo? Então, eu só peguei uma equação matemática, que é bem conhecida, e substituo aqui na equação 4. Quando eu substituo na equação 4, então, ó, eu vou reescrever a equação 4. Eu repito aqui a equação 3, tá vendo? Ó? Não mudei nada, não fiz nada. Só pego essa equação aqui e substituo aqui na equação 4. Então, eu vou ter M1 multiplicado por isso e isso. M2 multiplicado por isso, positivo, e isso, negativo, ok? Fiz isso, ó. Aí, agora, o que é que eu faço? Lembrando que a equação 5 e 6 é igual à equação 4 e 3, que é igual à equação 1 e 2, ok? Nada demais. Garganta seca, desculpe. Então, agora eu vou dividir a equação 6 pela equação 5. Quando eu faço isso, ó, se eu dividir a equação 6 pela equação 5, M1 vai embora com M1. Essa parte aqui negativa, V1 inicial menos V1 final, vai embora com isso aqui. Então, vai me sobrar só V1 inicial mais V1 final. Aí eu corto M2 com M2 e corto a parte negativa com a negativa. Então, eu vou ficar só com essa parte positiva e essa parte positiva, ou seja, a soma das velocidades iniciais e a soma das velocidades a soma das velocidades do corpo 1 e a soma da velocidade do corpo 2, ok? Então, nada demais. Então, gente, quem eu quero encontrar? Eu quero encontrar a velocidade final da partícula 1 e a velocidade final da partícula 2. Então, eu vou isolar aqui a velocidade final da partícula 1, ok? Então, quando eu isolo, eu vou ter aqui, ó, a velocidade inicial da partícula 2, mais a velocidade final da partícula 2. Isso aqui estava positivo, vem para cá negativo. Então, eu encontrei a equação 7, que é quem? É a velocidade final da partícula 1 em função da velocidade inicial da partícula 1 e 2. Só que eu não sei quem é a velocidade final da partícula 2. Então, a gente tem que encontrar, ok? Quando a gente encontrar, a gente termina essa parte aqui dessa equação. Então, essa equação 7, por enquanto, está de stand-by. Pega a equação 7 e substitui na equação 6 ou 5. Como a gente é esperto, a gente vai usar na equação 5, que é menor e mais fácil. Então, ó, eu vou fazer o seguinte, vou dizer que massa 1 vezes a velocidade inicial da partícula 1, tá aqui, ó. Aí, massa 1 vezes a velocidade final da partícula 1. Então, eu vou substituir a velocidade final da partícula 1 por tudo isso aqui, que é a equação 7, ó, eu coloquei entre parênteses, que vai ser igual a essa parte aqui, eu só repito, aqui, a segunda parte. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho todas essas componentes aqui, ok? Onde eu separei essa componente aqui, que é igual a essa, eu vou agrupar. Esse eu vou agrupar com esse e esse eu vou agrupar com esse. Então, aqui, ó, eu tenho M1V1 inicial mais M1V1 inicial, vai ficar 2M1V1 inicial, ok? Então, esses dois termos foram agrupados. Esse daqui, eu tenho menos M1V1 inicial e aqui eu tenho menos M2
V2 inicial. Aí eu coloco para o primeiro membro, então vai ficar colocando V2 inicial em evidência, vai ficar quem? Vai ficar M2 menos M1, ok? Agrupando esse termo com esse termo aqui, vai ficar V2 inicial, aí entre parênteses, M2 menos M1. E esse termo aqui eu vou agrupar com esse termo aqui e vou isolá-lo, já que eu quero que o quê? Eu quero encontrar aqui a velocidade final do bloco 2. Então, aqui fica M2, V2 final, aqui tá negativo, vem para cá positivo. Então, fica V2 final, colocando em evidência, fica M1, né, que tá negativo, vai para lá positivo, M1 mais M2, ok? Então, eu repeti aqui a mesma frase. Então, como eu já falei, agrupei, fica esse com esse, colocando V2 final em evidência, fica M1 vai para lá positivo, mais M2, ok? Eu agrupei esse termo com esse termo, então fica 2M1 V1 inicial. E eu agrupei esse termo com esse termo, que fica V2 inicial em evidência, e fica M2, vai para lá positivo, menos M1, ok? Como eu quero encontrar quem é V2 final, então eu isolo V2 final. E M1 mais M2 está multiplicando aqui, passa para cá dividindo todo esse termo. Então, gente, essa aqui é a equação que me descreve a velocidade final da partícula 1, ok? Então, eu encontrei a velocidade final da partícula 2, na verdade. Foi? Então, eu encontrei essa velocidade aqui, ó. Só que essa daqui eu já tinha encontrado, só que eu tinha encontrado ela em função da velocidade final da partícula 2. Então, se essa eu encontrei só em função das massas da velocidade inicial, então eu posso encontrar essa daqui também. Basta substituir a velocidade que eu encontrei. Ok, então eu encontrei a equação 8, que era a que nós gostaríamos. Aí eu pego a equação 8, ó, substituo na equação 7, que é a velocidade final da partícula 1. Quando eu substituir a velocidade final da partícula 2 e colocar aqui, eu vou ter as duas velocidades finais que eu queria. Então, vamos lá. Substituindo. V1 final é igual a V2 inicial. Aí, isso aqui, ó, é toda a equação 8 menos isso aqui, ok? Aí, parece um monte de conta, mas é simples, tá? Matemática básica aqui. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou tirar o mínimo de M1 mais M2, ok? Então, tirando o mínimo, multiplico M1 mais M2 por esse termo aqui, ó. Tirando o mínimo, multiplico M1 mais M2 por esse termo aqui. Esse termo que está entre colchete, eu repito, não altero nada. Como eu tirei o mínimo, eu multiplico esse último termo aqui por M1 mais M2, ok? Nada demais, só tirei o mínimo. Então, agora, o que é que eu vou ter? Eu vou ter um bocado de coisa, né? Então, isso aqui é bem fácil de ver. Não vou mexer, que é que eu vou encontrar. Então, vai ficar o seguinte, vai ficar... Aí eu vou abrindo os termos. Esse termo vezes M1, esse termo vezes M2, esse termo aqui, repito, esse termo aqui vezes M2, esse termo aqui vezes M1, e esse termo aqui vezes M1, e esse termo aqui vezes M2, ok? Nada demais, matemática básica. Então, gente, novamente eu vou ter esse monte de equações que eu posso aglutinar, ok? Então, não estou mexendo nesse lado aqui, porque depois o que eu quero é justamente a velocidade final da partícula 1. Então, eu vou pegar esse termo aqui com esse termo aqui. Se um é positivo, o outro é negativo, então esse termo vai embora. Então, o termo do triângulo vai embora. Então, aqui vai ser esse termo positivo, esse positivo, então fica 2, ó, 2M2V1 inicial. Então, esse termo aqui já foi embora, tá? Então, me resta só esses três termos aqui, ok? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho 2M1V1 inicial menos 1. Então, fica só 1, né? Fica 1, ó. M1, V1 inicial, menos, deixa eu ver, 2, 1, na verdade aqui o índice está errado. Não tá. Então, fica só isso. 2 menos 1, fica 1, tá aqui, ó, repetir, menos M2, V1 inicial.
ok? Então, eu já posso organizar isso aqui. Porque esse aqui tá menos, esse aqui tá mais. Eu devo ter errado o sinal. Peraí que eu digo já qual é o sinal certo. Se é esse ou se é esse. Continuando aqui. Então, isso aqui, gente, é quando eu vou pegar de uma linha para outra. Geralmente copio a linha anterior, então eu posso ter errado aqui, mas eu digo já qual é o correto. Então, fica 2M V2 inicial, eu repito o termo. E aqui eu coloco V1 inicial em evidência. Então, então aqui que é negativo, ok? Esse termo aqui é negativo. Então, foi aqui que eu errei. Aqui está correto. Então, fica V1 inicial em evidência. Então, fica M1 menos M2. Então, aqui é um menos, ok? Então, como eu quero encontrar só quem é V1 final, então, eu agora está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, vai ficar a velocidade final da partícula 2 é essa daqui, que é minha equação 9. Então, gente, a minha equação 9 e minha equação 8, a gente encontrou usando um pouquinho de matemática, né? Básica, matemática básica, viu? Não tem nenhuma integral nem derivada aí, não. Então, se eu tenho aqui a colisão entre dois corpos, sabendo a massa e sua velocidade inicial, eu consigo encontrar quem é a velocidade final da partícula 1 e a partícula 2, que são as equações 8 e 9. Então, eu encontrei para o caso geral, onde as duas partículas estão em movimento, ok? Fiz o caso mais difícil. Só que, o que você pode fazer? Você pode considerar que a partícula 2, inicialmente, ela está em repouso. Então, isso simplifica muito a sua conta. Então, toda essa conta que eu fiz aqui, em 3 slides, fica bem mais simples, bem mais fácil mesmo. Então, quando eu faço isso, esse termo aqui, ó, vai embora. Esse termo vai embora quando eu considero a partícula 2 em repouso inicialmente, tá vendo? Ó? V1 da partícula 2 inicial é zero, então esse termo vai embora. A gente fica só com esse termo aqui. Da mesma forma que esse termo aqui, ó, vai embora. Eu fico só com esse termo aqui. Então, se eu considerar que a partícula 2 está inicialmente em repouso, minhas equações caem para isso aqui, tá vendo? Ó? São as mesmas equações 8 e 9, só que sem um termo. Sem esse termo aqui da velocidade inicial da partícula 2, ok? Então, ó, minha equação simplifica muito. Então, agora vamos ver isso no dia a dia. Onde é que eu uso isso em algum momento, certo? Então, vamos considerar inicialmente quando as massas são iguais. Então, o que é que significa dizer? Que M1 é igual a M2, que eu estou chamando de M. Então, isso aqui, imagine que você tem uma partícula, uma bola numa sinuca, e essa bola está inicialmente em repouso, e vem outra bola colide frontalmente com essa outra bola que estava inicialmente em repouso. Então, o que acontece, acho que vocês já viram isso, a bola que está em repouso, ela adquire a energia da bola que vinha em movimento, e a bola que vinha em movimento, ela fica com energia zero. Então, significa dizer que ela transfere totalmente a energia para a partícula 2. Então, a partícula 1 vem com energia total e a partícula 2 tem energia nula. Quando ela colide, ela transfere total energia para a partícula 2, a energia 1 fica com energia nula, ok? Como é que eu posso provar isso? Aqui, ó, através dessa equação aqui, quando M1 for igual a M2, então isso aqui vai ser zero, certo? Quando M1 for igual a M2, então fica 2M sobre 2M, então fica 2 dividido por 2, 2M dividido por 2M dá 1. Então, a velocidade da partícula 2 vai ser totalmente transferida para a partícula 1, certo? Então, considerando que as massas são iguais e analisando essas duas equações, nós vemos isso, que essa aqui vai ter a velocidade zerada e essa vai transferir a velocidade toda para o outro corpo. Ok, gente? Um segundo caso é o seguinte, você considera que a partícula 2, ela está, aqui eu chamei B e A, desculpe, tá? Que eu acabei pegando coluna de alguma coisa. Então, a partícula 1, ela está em movimento, a partícula 2, ela está em repouso. Só que a partícula 1, ela vem em movimento e a 2 está em repouso. Imagine você brincando de bila, você tem um bilão e você tem uma bilinha. Então, quando a bilinha bate no bilão, o que acontece? Eu joguei muito bila, então eu sei que a bilinha, ela bate e volta, ela é refletida. Então, vamos ver se isso é verdade. Então, aqui, ó, agora eu vou dizer que
a massa da partícula 2 é muito maior do que a massa da partícula 1. É tipo assim, 1 menos 1000, fica menos 999. E aqui fica 1 mais 1000, fica 1001. Então, esse valor aqui vai ser aproximadamente 1, não é isso? Então, só que negativo. Então, a bolinha bate e volta com a mesma velocidade, de acordo com essa equação e de acordo com o senso comum. Já essa bolinha aqui, o que vai acontecer? Vai ser 2 vezes m, uma coisa pequena mais uma coisa muito grande. Então, isso aqui vai para praticamente zero. Então, significa dizer que o quê? Que a partícula 2, que estava em repouso, praticamente ela não sai do lugar, ok? Então, gente, o nosso senso comum nos diz que essa partícula aqui bate e volta, certo? A mesma velocidade, só muda o sentido. E essa partícula aqui, ó, ela praticamente ela não vai sair do canto, vai ser praticamente zero seu movimento, ok? Agora, vamos supor o contrário. A partícula que está em movimento, ela tem uma massa muito grande e a que está em repouso tem uma massa muito pequena. É o bilhão que vem em movimento e a bilinha que está lá parada, ok? O que que acontece? Então, o senso comum me diz que o quê? Vamos olhar? Matemática diz, na verdade, né? A matemática diz que uma coisa muito grande menos uma coisa muito pequena, então fica tipo 1000 menos 1, 999, mais 1001 vai dar aproximadamente 1. Então, a partícula 1, ela bate nessa bolinha e praticamente não altera seu movimento. Ela continua com praticamente a mesma velocidade. Já a partícula 2, vamos ver o que acontece matematicamente, ó. MA, fica 2 vezes MA, aí MA mais Bzão, então aqui fica 2 dividido por aproximadamente 1 vai dar aproximadamente 2. Então, significa dizer que essa bilinha pequena, ela vai sair praticamente com 2 vezes a velocidade da partícula que colide com ela. Então, gente, isso aqui são coisas que acontecem no nosso dia a dia. Eu joguei muito Bíblia, eu sabia disso, o senso comum já me dizia isso. Então, é um exemplo de colisões, ok? Espero que vocês tenham entendido essa parte aqui. Se não entendeu, vocês me procuram. Quando as massas têm igual, a energia é transferida totalmente, quando a colisão é frontal, lembrando que a gente está estudando apenas colisão em uma dimensão, até agora. Quando esse aqui tem a massa muito menor do que o alvo, ele bate e volta, e essa velocidade fica praticamente imóvel. E quando esse vem, a massa maior vem em movimento e a menor está parada, então ele praticamente continua com a mesma velocidade e o corpinho menor sai com a velocidade 2 vezes a velocidade do corpo inicial, ok? Então, agora a gente vai ver colisões inelásticas. Então, uma colisão inelástica, o que eu tenho aqui? Uma colisão inelástica, vocês lembram que uma colisão inelástica, eu falei no início da aula, ela é caracterizada por momento se conservar, mas a energia não, a energia existe perdas. Então, aqui eu tenho o caso de um carro que colide com o outro e eles saem grudados, ok? Então, a velocidade que eles saem é a mesma, porque eles saem, um sai puxando o outro, ok? Que eu aqui, na verdade, era pro caminhão, tá puxando o carrinho, né? Mas tudo bem. Ilustra. Então, gente, nesse caso aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho que o momento vai ser o momento da partícula 1 mais o momento da partícula 2. Tem que ser igual ao momento dessas partículas depois que elas colidem e saem com a mesma velocidade. Então, eu vou dizer que agora a velocidade V1 final e a V2 final é a mesma velocidade, que eu chamei de V, ok? Então, eu isolo V aqui. Quando eu isolo V, eu vou encontrar que a velocidade final é a soma de M1 V1 inicial mais M2 V2 inicial sobre a soma das massas. Foi fácil, não foi? Então, da definição de conservação de momento linear, eu encontro facilmente quem é a velocidade final dos corpos. Se eu digo que a velocidade do corpo 2 está inicialmente em repouso, ou seja, se esse corpo está inicialmente em repouso, vem esse outro, colide e sai puxando o corpo 2, então esse termo aqui, V1 inicial, vai embora. Então, fica só M1, V1 inicial sobre M1 mais M2, ok? Como é que eu sei que a energia no sistema inelástico ele não se conserva? Então, faço o seguinte: como nós gostamos de provar o mais simples, então eu vou dizer que eu vou considerar quando o corpo 2 está inicialmente em repouso, ok? Então, a energia cinética
inicial vai ser quem? Se o corpo 2 está em repouso, então a energia inicial vai ser só a energia do corpo 1, que vai ser o meio de MAVA ao quadrado. Já a energia do corpo 2 vai ser quem? Vai ser a energia dos dois corpos juntos. Então, fica 1 meio de MV, ó. V agora é esse V todo aqui. Então, V ao quadrado. Então, esse V aqui é aquele V anterior. Então, eu venho aqui, ó, substituo esse V por tudo isso aqui. Então, eu tenho que... Isso daqui, tudo isso aqui, ó, é minha energia cinética final. Então, se eu fizer uma razão entre a energia cinética final e a inicial, o que eu vou ter? Se isso daqui der igual a 1, significa dizer que a energia se conserva. Se der diferente de 1, significa que existe perdas. Então, quando eu coloco a energia cinética final dividido pela energia cinética inicial, eu vejo que vai me dar esse valor aqui. Matemática básica também, tá, gente? Se tiver alguma dificuldade, me procura. Então, ó, eu tenho esse termo aqui. Então, MA é diferente de MA mais B. Então, esse termo aqui é diferente de 1. Se esse termo aqui é diferente de 1, significa dizer que isso aqui não se conserva, ou seja, há perdas na minha energia do meu sistema, ok? Então, aqui, ó, vamos ver esse caso aqui. Antigamente, muito antigamente, eles conseguiam calcular a velocidade da bala só usando esse mecanismo aqui. Colocava um pêndulo, que é um pêndulo, colocava um bloco de massa M, que é esse azul, pendurado com um fio, aí atirava, quando atirava, esses dois blocos, M1 e M2, se unificavam e eles percorriam uma determinada altura. Então, como é que o pessoal lá, alguns anos atrás, conseguiam calcular sem nenhuma tecnologia essa velocidade da bala? Bem simples, tá, gente? Vou falar um pouquinho rápido para a gente não se delongar tanto, mas usando conservação do momento linear, certo? Como já foi visto, o momento antes vai ser quem? O momento da bala, mas o momento do bloco vai ser nulo, porque o bloco está inicialmente parado, e depois os blocos vão sair junto, o bloco e a bala. Então, eu vou ter a mesma velocidade, como foi no caso anterior. Então, eu encontro quem é a velocidade do bloco, ok? E uso conservação da energia. Então, eu vou dizer que aqui embaixo eu tenho só energia o quê? Cinética. E essa energia cinética é transformada em energia potencial. Então, eu vou dizer que energia cinética é igual a energia potencial. E a partir dessa conservação da energia, eu encontro quem é a velocidade final. Feito isso, eu substituo aqui, ó, nessa equação, encontro quem é a minha velocidade inicial da bala, que depende de quem? Da massa da bala, da massa do bloco e da aceleração da gravidade e da altura. Então, a aceleração gravitacional faz alguns anos que a gente sabe qual é. A massa do bloco e da bala a gente podia calcular. E a altura a gente poderia fazer até de forma de colocar um carbono e medir a altura que essa junção do bloco e da bala consegue alcançar. Ok? Então, isso aqui, ó, usando conservação do momento e de energia, nós tínhamos o pêndulo balístico, onde media a velocidade da bala, que já é uma coisa usada assim há séculos, ok? Aí aqui a gente vai ver conservação, colisões em duas dimensões. Então ali tudo que a gente viu foi colisões em uma dimensão. Imagina agora que a colisão ela não acontece frontalmente, ela acontece lateralmente. Então vai acontecer, ó, quando elas colidirem, sair para cada um, vão sair cada uma bolinha para um lado, formando um ângulo θ com meio eixo horizontal. Então, nesse caso aqui, agora colisões em duas dimensões. Então, o momento se conserva inicialmente e a energia também, ok? Só que o momento ele é um vetor. Se ele é um vetor, então significa dizer que eu vou ter componentes em x e em y depois que ele sai cada um para um lado. Então, a energia, o momento antes vai ser quem? Eu vou dividir só no eixo x primeiro. Então, no eixo x eu tenho só a massa vezes a velocidade da partícula 1. A partícula 2 estava em repouso, então ele não tem momento inicial. Depois, quando colide, então, quem é o momento? O momento vai ser a projeção desse corpo aqui em relação ao eixo x, que fica mg, aqui na cateta adjacente por hipotenusa, então é cosseno. Então, fica M1, V1 final, cosseno de θ. E aqui também fica, ó, a projeção dessa partícula aqui no eixo X, fica M2,
V2 final, aí cosseno de θ2, ok? Então, só isso. O momento antes vai ser o momento da partícula 1, o momento depois vai ser a soma das componentes em x da partícula 1 e da partícula 2 final, ok? Já no eixo y, inicialmente eu não tinha movimento para cima e para baixo da partícula 1, só tinha movimento no eixo x. Então, o momento inicial no eixo y vai ser 0 e o final vai ser quem? Vai ser a soma da projeção desse vetor aqui em y e esse vetor aqui também. Então, aqui, cateto oposto, né? Isso fica M1, V1, seno, né? Seno, que é cateto oposto, de θ2, aí aqui tá apontando para baixo, né? Fica menos M1, V1 final, seno de θ. Então, eu vou ter essas componentes aqui quando eu estudo colisão em duas dimensões. Então, gente, por hoje foi só. Foi uma aula bem intensa, mas com bastante conta. Mas eu acredito que dá para vocês entenderem porque as contas são mais contas usando matemática básica, ok? Mas que fique claro que é uma colisão elástica, que é uma colisão onde o momento e a energia se conservam. E uma colisão inelástica é quando o momento se conserva, mas a energia não. Existem perdas, ok? Então, por hoje é só. Até a próxima.